Então é isso aí, pessoal. Ainda aqui sobre o estudo do processo civil, mais especificamente sobre um dos institutos fundamentais do processo civil, que é o processo, né? Os institutos são três, né? Jurisdição, ação e processo. Então depois eu retorno para falar de jurisdição e ação, mas o foco do momento é o estudo do processo. Então nós temos que o processo é um instrumento para exercer a ação. Então, enquanto nós temos a jurisdição como uma forma de resolução de conflitos, a ação como direito de provocar a jurisdição, nós temos o processo como o instrumento para exercer a ação. Então, existem regras, não pode exercer a ação de qualquer forma. Então, esse instrumento, a gente pode olhar aqui por duas óticas, né? Primeiro, como uma relação jurídica, em que nós temos aqui o juiz, o autor e o réu. Todos esses sujeitos têm seus direitos, deveres, ônus e responsabilidades. Aqui responsabilidades, né, de agir de boa fé, por exemplo, né? Caso não haja, você é passível de responder por isso. Aqui pela ótica do procedimento, né, que nós já vimos no vídeo anterior, né? Petição inicial, a distribuição, registro, a admissibilidade, aqui a citação, audiência de conciliação e mediação. Caso não tenha um entendimento aqui, a intimação do réu para apresentar a contestação. Se for o caso, o autor tem direito a uma réplica e a outra parte uma tréplica. Então aqui os procedimentos, as providências preliminares, né, onde o juiz decide questões processuais eventualmente alegadas pela parte aqui na contestação, né? Então, caso ele tenha condições de já julgar o mérito, ele julga aqui antecipadamente, né? Caso não tenha, tem aqui um momento onde ele saneia o processo, ele organiza o processo, né? Que de agora em diante vai trabalhar somente as questões que ele considerar mais relevantes e imprescindíveis para a resolução da lide. Aqui nós temos a audiência de instrução, na sequência sentença, recurso, aqui é o cumprimento da sentença, né? Se for o caso, e o encerramento do processo. Então, por isso é um instrumento complexo, né? Então cada um dessas etapas aqui é composta por uma série de regras, né? Então isso aqui a gente estuda ao longo do estudo do processo civil, né? Então aqui ainda falando do instituto do processo, nós temos que ele tem seus pressupostos, os pressupostos processuais de existência e de validade. De existência nós temos aqui que para existir um processo nós precisamos ter o juiz e as partes, né? Que são os pressupostos de existência subjetivos. E além do juiz e das partes, nós precisamos ter uma demanda, né? Uma pretensão resistida, uma lide, não é isso? Que são pressupostos de existência objetivos. E de validade nós temos subjetivos e objetivos também. Então não basta que exista um juiz, ele precisa ser competente e imparcial, né? Não basta que tenha a parte, nós precisamos que essa parte tenha capacidade processual. Caso não tenha, ela tem que ter um assistente, um representante, um curador, né? Então essa parte tem que ter capacidade postulatória, né? Tá representada por um advogado e ter legitimidade, perfeito? E os objetivos nós temos os intrínsecos e extrínsecos. Intrínsecos a gente entende como um formalismo processual, né? Existem regras que não podem ser desrespeitadas, né? Devem ser cumpridas. E extrínsecos nós temos negativos e positivos. Positivos o interesse de agir e negativos a inexistência, né? De perempção, litispendência, coisa julgada e convenção em arbitragem.